Você já parou para pensar o que é que faz com que algumas pessoas elas possam ganhar muito dinheiro na bolsa e outros não? Eu estou falando da bolsa de valores, tá? Do mercado financeiro. É sobre isso que a gente vai falar e eu vou trazer esse livro aqui, o resumo deste livro aqui, O Investidor Inteligente, para que você conheça todos os princípios em relação ao investimento, como tomar as melhores decisões, como ter critérios na hora de investir, na hora de colocar o seu valor e não se deixar ser tentado pelas ofertas do mercado, tá? Que a todo tempo são bastante apelativas, a gente vê aí, e tudo isso a gente vai conversar aqui nesse vídeo, tá? Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever nesse canal, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Eu já resumi diversos livros e dessa vez a gente vai falar sobre esse livro de finanças aqui, O Investidor Inteligente. Esse livro aqui ele foi indicado no programa O Pior Ano da Sua Vida, do Pablo Marçal. E aí, como esse canal se propõe a resumir todos os livros que são indicados nesse programa, esse livro também aqui vai ser resumido. Então, se você quer saber todos os resumos, certo, dos livros que são indicados nesse programa, caso você faça parte ou caso você esteja acompanhando esse processo, certo, nesse ano de 2022, também aproveite para se inscrever nesse canal. Compartilha esse vídeo com outras pessoas também que têm interesse nesse livro aqui, nesse resumo, nos conhecimentos práticos que esse livro pode trazer para a gente. Então, vamos falar sobre isso, o investidor inteligente, os seus princípios. A maioria das pessoas pensam que investir na bolsa é uma coisa de uma pessoa super inteligente, que a bolsa tipo assim, é coisa para quem tem muito, QI bastante alto, e na verdade não. Na verdade, não se trata de conhecimentos de escola, não se trata de escolarização, bolsa de valores. Para você ter uma ideia, tem mais a ver com a questão do controle emocional, de como é que você trabalha a sua paciência, de como é que você consegue lidar com aquelas adversidades que a bolsa de valores oferece, certo? A bolsa de valores é um mercado de risco e quanto mais risco, maior retorno. Mas será que você tem o controle dessas emoções? Uma coisa que o livro diz, para provar para você que não precisa muito de inteligência, não é questão de inteligência, e sim questão de disciplina emocional, de controle emocional, ele dá exemplo, né, de um grupo de matemáticos, estatísticos, pessoas da computação, que fizeram um fundo de investimento e quebraram a cara, ou seja, pessoas que têm bastante conhecimento não conseguiram prosperar na bolsa. Por quê? Porque faltava a questão do controle emocional. O próprio Isaac Newton, né, o famoso físico, ele também, no momento de euforia, ele perdeu milhões de dólares em um investimento. E ele era um cara bastante inteligente. O meu objetivo aqui é para que você entenda, não precisa ser extremamente inteligente para você conseguir ganhar dinheiro na bolsa. É isso que o livro está defendendo, certo? Não é questão de você ter toda essa inteligência, mas sim de você ter um controle emocional para poder não ceder às adversidades, às tentações, né, quando você estiver no mercado da bolsa de valores. O que é que acontece? Às vezes você vê lá no jornal, certo? Bolsa sobe, bolsa desce, você não entende. Todo mundo comprando, todo mundo na bolsa, tá? Lá nas revistas, nas capas de revista, dizendo que quem comprar dinheiro agora, quem comprar ação vai enriquecer, e aí você entra nessa hora porque você não entende muito bem, e aí é que mora o perigo, entendeu? Quando o livro diz que você não precisa ser super inteligente, o que ele está dizendo também? Você precisa saber o que você está fazendo, tá? O critério que você está utilizando para entrar na bolsa, porque se você entrar, e eu falo isso, né, por conhecimento prático, até por seguir também o Primo Rico, que ele fala bastante sobre isso, se você entrar na bolsa, no momento que está todo mundo entrando, provavelmente essa é a hora de sair, porque alguma coisa vai acontecer. Você já chegou no final da festa, entre outras palavras. E aí depois, quando a bolha explode, certo? Muita gente perde dinheiro, aí fica toda aquela reclamação e todo mundo arrependido de ter investido na bolsa, e aí todo mundo sai. Aí a bolsa cai, fica no lixo, certo? Aí as capas de revista dizendo que a bolsa acabou, que o mercado de ações ninguém mais tem interesse, é o fim dos tempos, é um apocalipse financeiro que está acontecendo. Só que, na verdade, quem é mais experiente de bolsa sabe que esse é o momento ideal para você entrar. E eu vou te dizer por quê. Porque, independente dessa flutuação de valores, de a ação mais cara ou a ação mais barata, o que importa, de fato, de acordo com o livro, é o valor intrínseco. Tá? O que é o valor intrínseco? É o valor justo. E eu vou te explicar bem direitinho o que é esse valor justo quando a gente for falar sobre a analogia que o livro faz em relação ao senhor mercado, tá? Uma analogia bem interessante. Mas o que eu quero que você entenda nessa parte é que não é questão de ser super inteligente para entrar na bolsa, certo?
A questão é de você saber o que você está fazendo. Esse é o principal, você saber o que você está fazendo ali, tá? A bolsa, ela é uma renda variável. O que é que significa isso? Que pode subir e pode descer, e está tudo bem, desde que você tenha uma estratégia, tá? Diferente da renda fixa, que as pessoas conhecem mais, que normalmente sempre aquele valor tende a aumentar, certo? No investimento de renda fixa. Normalmente é assim. Então, isso promove uma certa segurança em quem está investindo. Ah, David, então é melhor investir nessa aí, não? Porque sempre vai aumentar? Não, não necessariamente é o melhor, porque vai aumentar de forma bem gradativa. Ou seja, como o risco é menor, vai subir bem menor também. Como na Bolsa de Valores, no mercado de ações, o risco é mais alto, pode ser que vá subir mais, entendeu? Mas não se prendam em relação à cotação, a preço de ação. Quando eu estou falando em subir mais, estou dizendo na valorização real, certo, do ativo que você comprou. Mas a gente vai explicar tudo direitinho aqui nesse vídeo, certo? Como é que funciona uma ação, o que é uma ação, para você entender. Pode ficar tranquilo. David, a renda variável é melhor do que a renda fixa? Não necessariamente. Na verdade, não é questão de ser melhor ou pior. A questão é de se adequar ao seu perfil, tá? Quando você vai montar uma carteira de investimento, você tem que considerar duas, porque cada uma tem o seu propósito, tá? Cada tipo de renda tem o seu propósito. Então, a renda fixa, ela vai promover uma certa segurança. Se tipo assim, a renda variável oscilar e ela vai oscilar, você não vai se desesperar no momento em que você precisar sacar o dinheiro de vender no prejuízo se você tiver uma renda fixa. Então, o que importa aqui é uma estratégia inteligente de investimento, tá? Esse é o objetivo. É importante que você tenha as duas. Se você começar a investir hoje em qualquer corretora que você fizer um cadastro agora, uma das primeiras coisas que eles vão te perguntar é o seguinte: qual é o seu perfil? Tá? Normalmente eles trazem 3 perfis. Um perfil mais conservador, ou seja, um perfil que busca mais segurança, para que ele possa te sugerir investimentos mais voltados para a segurança, mais para a renda fixa. Ou um moderado, ou seja, aquela pessoa que aceita correr um certo risco, ou aquele perfil mais agressivo, que aquele ali está realmente disposto a investir, a correr muito risco e, enfim, buscar maiores retornos, tá? Já o livro Investidor Inteligente vai trazer 2 perfis. Quais são os 2 perfis deles? É o perfil ativo e o passivo. Qual é a diferença? A diferença é que o passivo é justamente esse perfil mais conservador que busca a segurança, que busca não correr risco, que busca não ter preocupação com isso, que, enfim, não quer passar por esse tipo de coisa, entendeu? Não tem esse controle emocional para estar correndo todo esse risco. Já o perfil ativo é aquele que está buscando maior retorno. Aquele que tiver o perfil mais passivo, ele vai ter até um retorno médio, tá? Em relação a não investir na Bolsa de Valores. Uma coisa que você precisa entender é que Bolsa de Valores, tipo assim, renda fixa não é poupança, tá? Esquece essa história de poupança da Caixa, não é isso. O nome já está dizendo, é poupança. Você não está investindo em renda fixa porque lá na poupança o seu dinheiro está aumentando um pouquinho. Considerando outros indicadores econômicos, como a inflação, você na verdade está perdendo dinheiro, tá? Mas aí é assunto para outro vídeo. O assunto aqui é o seguinte: investimento de renda fixa aqui no Brasil, por exemplo, seria o quê? Seria título público, seria LCI, LCA, algumas debêntures, enfim, alguns fundos de investimento de renda fixa, certo? Isso são exemplos de alguns investimentos de renda fixa. E renda variável, a gente já tem outros, né? Tem ações, tem BDRs que são vinculados a investimentos internacionais, a ações internacionais. Você tem também os fundos imobiliários, que é um mix entre os dois. Você também pode investir lá no estrangeiro, certo? Abrindo uma corretora no estrangeiro, mas aí depende muito do seu nível de conhecimento em relação ao investimento, tá? O fato é que, de acordo com o livro, é interessante que você saiba balancear a sua carteira de investimento entre renda fixa e renda variável, tá? Esse é o objetivo. Ou seja, de acordo com o livro, ele sugere que você nem deve ter menos do que 25% em alguma classe de investimento, ou seja, nem menos de 25%, nem ativo ou passivo, ou nem moderado ou agressivo, ou nem mais do que 75%, ou seja, para que você não tenha um valor exagerado nem na renda fixa, nem na renda variável. Basicamente é isso, tá? É que você busque realmente um balanceamento que faça sentido para você. Bolsa de valores não é para você entrar na loucura, tá? Você precisa entender o que você está fazendo. É importante que você, quando você estiver aprendendo, você tenha uma prática, certo? Não precisa ter muito para você já fazer parte da bolsa. Às vezes com R$100 você já consegue comprar uma ação. Você já pode se dizer um acionista, olha aí, olha que legal.
Então só esse sentimento já te traz coisas boas. Mas enquanto isso, você vai estudando e vai percebendo as oscilações e vai ver o quanto você suporta de ver a sua ação caindo, descendo, entendeu? Porque é um jogo emocional. A Bolsa de Valores vai falar muito sobre você, tá? Muito sobre você mesmo, seu perfil psicológico em relação a isso, em relação à sua ansiedade. Uma observação que eu faço em relação a esse livro aqui é quando você estiver lendo, você faça a devida contextualização, tá? Porque lá fala em relação ao mercado norte-americano. E o nosso mercado brasileiro ele tem algumas diferenças, na verdade várias diferenças, tá? Então, leia também considerando esse contexto, é o que eu sugiro para vocês. Mas os princípios, eles seguem os mesmos para qualquer investidor de qualquer bolsa de valores. Para vocês terem uma ideia, esse livro aqui ele é bem antigo, acho que ele é de 1949, então é um livro que tem conceitos bem antigos, talvez teve uma revisão ali pelos anos 70, mas é um livro antigo, tá? Mas os princípios de investimento continuam sendo exatamente os mesmos, não mudam, entendeu? Não mudam. Então é um livro muito bom para você conhecer esses princípios. Eu queria saber de você, qual é o perfil que você sente em relação ao investimento? Você acha que você teria um perfil mais arriscado para investir mesmo na bolsa, colocar a maior porção do seu dinheiro na bolsa de valores? Ou você é uma pessoa que preferiria renda fixa? Ou então, não, David, na verdade eu ainda estou saindo das dívidas. Coloca aqui nos comentários, porque dependendo do que vocês falarem aqui, eu posso até gravar mais vídeos falando sobre isso, né? Falando sobre bolsa de valores, falando sobre como sair da dívida. Eu tenho até uma playlist de informações, uma playlist de vídeos financeiros, tá? Se você quiser assistir, eu vou colocar aqui no card, em algum lugar, para que você possa assistir. Tem vídeo para muitos assuntos, certo? Então você olha aí um vídeo que faça sentido para você. Mas vamos falar aqui sobre a analogia que ele traz, a metáfora que o livro traz em relação ao senhor mercado, para que você possa entender de fato o que é uma ação. David, o que é uma ação? Uma ação nada mais é do que um pedaço da empresa que você compra, tá? A gente compra lá um pedaço e aí a gente pode se dizer acionista daquela empresa, tá? Com aquele pedacinho você já é acionista. Aí o que acontece? Vamos supor que existe o senhor mercado, tá? O que é o senhor mercado? Você faz parte de uma companhia, você é sócio dela, comprou uma ação dela de R$1.000 e aí o senhor mercado, todos os dias, ele vai lá e informa para você o valor diário daquela ação que você comprou. Todos os dias ele faz isso. E aí a ação sobe, aí quando sobe, ele chega entusiasmado para que você faça alguma coisa. Ele fica tão eufórico, ou compra mais, ou vende. Então ele está o tempo inteiro falando, olha, na verdade subiu aqui, viu? Acho que está na hora de vender. E aí a ação, você pega e se você for levado pelo entusiasmo do senhor mercado, você pode acabar vendendo, entendeu? E aí você pode achar que, nossa, então eu tive uma grande vantagem. Eu vendi a ação mais cara que eu comprei, então eu já estou no lucro, entendeu? Ou então a ação ela está no valor menor e ele fala para você, olha, está na hora de vender a sua ação está muito baixa, vamos vender antes que a gente perda mais. Só que o que acontece? Essa ação, na hora que você vendeu, quando ela subiu, pode ser que ela ia subir bem mais, entendeu? E aí você vendeu bem antes do tempo, depois a ação explodiu, e aí você ficou de fora. Ou então, na hora que você vendeu, certo? A ação, ela voltou e subiu e cresceu mais do que estava antes, mais do que quando você comprou. A questão é o seguinte, a questão é que, independente do que o senhor mercado falar, não tem como a gente ter certeza se a ação ela vai descer mais, se ela vai subir, se ela vai... Não, você não tem noção disso, tá? A gente tem que ter uma diferença bem clara em relação à especulação e investimento. O objetivo do investimento é o quê? Longo prazo. Não é para você comprar aqui e vender próximo mês. O objetivo não é esse, tá? Quando você entra na bolsa de valores. David, tem muita gente que faz isso? Tem muita gente que faz isso, especialmente quando a pessoa ela é novata na bolsa ou segue um outro tipo de linha de investimento, né, que é trader, e aí já é uma outra história, certo? E aí é um pessoal que busca realmente ganhar ali na variação, mas é uma outra história, tem que ter um controle emocional absurdo, certo? Para você conseguir ter, né, essa habilidade, mas enfim, não posso dizer que não existem, tá? Existe. Mas o objetivo do investimento em si é que você fique no longo prazo, ou seja, David, então o preço ele não deve ser base para eu comprar ou vender uma ação? Em tese, não, tá? Os grandes investidores, Warren Buffett, etc., eles não focam no preço, mas sim naquele valor intrínseco que eu falei, que seria o valor justo da ação. Se você tem uma ação, tá? Vamos supor que a ação ela está R$10, e aí você olha a partir dos indicadores
daquela empresa, do que está lá no balanço patrimonial, enfim, no demonstrativo de resultado dela. Se ela está demonstrando lá que, na verdade, aquele preço ele está abaixo, tá? Que está lá R$10, mas na verdade, quando você olha lá, a empresa, ela vale 20, vale a pena você investir nessa empresa, porque na verdade, ela está bem abaixo, se você comprou a 10, se ela está a 10, ela está bem abaixo do que você deve comprar, entendeu? Da mesma maneira, se você está lá, o preço está R$10, e quando você olha lá o balanço patrimonial, David tem que saber o balanço patrimonial, se você realmente quiser entender aqui, ser um investidor inteligente, você tem que estudar isso. Você tem que saber o que é um ativo, o que é um passivo, enfim, o que é uma dívida, o que é um lucro. Você tem que entender minimamente isso para você tomar a decisão. Porque o investidor inteligente é aquele que sabe tomar decisões baseando-se em critérios definidos. Essa é a questão. Porque senão você vai ficar só especulando, certo? Você vai ficar só especulando se a ação está baixa, se está caro ou não. Se você não sabe o valor real do que você está comprando, você está especulando, tá? A maneira de você ter uma intuição, vamos supor assim, racional em relação a se vale a pena investir ou não em determinada empresa, é olhando o balanço patrimonial, é avaliando os gestores que estão lá, qual é o histórico daqueles gestores, enfim, buscando ler os relatórios que aquela empresa emite. É um trabalho, entendeu? Você tem que buscar entender o que é que está acontecendo ali. Claro que a gente não tem tempo, né? A maioria das pessoas não tem tempo para poder fazer tudo isso. Mas, de acordo com o livro, é isso que eles sugerem. E, evidentemente, você pode fazer isso de outras maneiras, né? Se você não tiver tempo, você pode, enfim, assinar algum tipo de relatório, algum tipo de empresa que faça essas recomendações para você que você siga algum critério, certo? Mas o objetivo aqui dessa parte é explicar para você que o investidor inteligente ele não vai ser levado pelas emoções, tá? O senhor mercado vai diariamente dizer para ele vender ou para ele comprar. Só que se você não tiver critérios, você vai acabar sendo levado pelo senhor mercado, pelo entusiasmo dele, entendeu? E pode ser que nessa hora você quebre a cara. Tá? Então, ou você é investidor, certo? Está lá naquela empresa realmente para investir e buscar o retorno dos dividendos daquela empresa, porque é um livro focado em empresas, né? Focado nesse tipo de objetivo, para que você colha os dividendos, você tenha uma aposentadoria tranquila a partir da Bolsa de Valores, ou então você fica na especulação, certo? E normalmente quem fica na especulação compra na alta, vende na baixa. Considera lá o que está dizendo nas revistas, os jornais, a internet, né? Tá na hora de comprar, tá todo mundo na bolsa, aí vai na euforia, compra, e quando, na verdade, quando você vai comprar, já tá todo mundo saindo. Entendeu? Os tubarões da bolsa já estão saindo quando você está comprando. Entendeu? Só bebe água limpa quem chega primeiro. Normalmente, quando tem uma notícia, certo? Uma notícia que mexe com todo mundo e a ação sobe, normalmente as pessoas que já estão lá já sabiam, assim, já tinham essa inclinação, já compraram no momento ideal de comprar. Quando informa que é para todo mundo comprar, já era hora de sair. Então, de forma geral, é isso. Tenha critérios, tá? Tenha critérios na hora de investir. Quais são os indicadores que você vai considerar para investir em uma ação, tá? Tenha os seus critérios e o livro ele vai te ensinar indicadores para você avaliar, certo? Você vai comprar o quê? Você vai considerar o lucro da empresa pela ação, você vai considerar a quantidade de dividendos, você vai considerar, enfim, todo um cálculo matemático para que você consiga, a partir das empresas que estão listadas ali, né, você identificar qual é a melhor para você investir ou não. Aí você pega aqueles números e você busca adequar na realidade brasileira e você vê se faz sentido ou não para cá, para o Brasil. Então, de forma geral, o investidor inteligente ele não se incomoda, não se importa, tanto faz as flutuações do mercado. Na verdade, ele surfa nas flutuações do mercado, certo? É a partir dessa flutuação que ele consegue ganhar mais dinheiro. Quando ele começa a identificar dentro dos critérios dele as oportunidades que ali se apresentam, tá? Então, seja um investidor de longo prazo, não seja um especulador. O livro fala um pouco sobre especulação. Você pode especular? Claro que pode, certo? Mas o que é que ele recomenda? Especule dentro de uma carteira diferente da carteira de longo prazo, tá? Quem for especular, aí, enfim, acha que a ação vai subir, você vai vender ali, tem um ganho rápido. Se você for especular, tem uma carteira à parte em relação a isso, entendeu? Também não demoniza a questão da especulação, mas recomenda, né, que você seja um investidor de longo prazo, tá? Então, se você for pesquisar em relação à Bolsa de Valores, existem dois tipos de análise. A análise fundamentalista, certo? A análise fundamentalista busca justamente
olhar os indicadores das empresas, certo? Ver o patrimônio da empresa, o lucro, a despesa, a dívida, enfim, todos os indicadores econômicos, contábeis, certo? Dessa empresa, para tomar uma decisão se investe ou não. Já os analistas na parte mais gráfica, mais técnica, eles olham mais a questão do gráfico mesmo, entendeu? Não é mais os indicadores econômicos, mas sim indicadores gráficos para poder deduzir, a partir daqueles gráficos, se aquela empresa vai subir ou não. Como eu falei, tem que ter um controle emocional muito grande para você fazer isso, certo? É difícil a gente encontrar uma pessoa que seja bilionária, certo? Com esse tipo de análise, certo? Mas enfim, a gente vê de tudo na internet, né? Mas na análise fundamentalista a gente tem, por exemplo, o Warren Buffett. Algumas pessoas conhecem, né? Um dos homens mais ricos do mundo. E para vocês terem uma ideia, esse livro, certo? Esse livro aqui, o do Investidor Inteligente, é um livro de cabeceira do Warren Buffett, para quem não sabe. E outra curiosidade, o Warren Buffett trabalhou para esse cara também. Então, assim, eles têm uma história interessante, né? Ó, tem escrito aqui, de longe, o melhor livro de investimento já escrito, Warren Buffett. Então, é um livro que vale a pena. Se o maior investidor da Bolsa, ele diz que esse livro é um livro, acho que vale a pena a gente conhecer, certo? Então, eu quero saber de você, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva nesse canal, dê o like, coloca aqui nos comentários se ficou alguma coisa, alguma dúvida que você ficou, ou então sugere algum tipo de tema na área de finanças, que eu também estou olhando aqui os comentários e eu posso fazer esse tipo de vídeo também, tá? Então, compartilhe esse vídeo se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!